Amém. Louvo a Deus por essa maravilhosa oportunidade de estar aqui mais uma vez para ministrar a palavra do Senhor. Agradeço também ao nosso amado pastor Luiz por permitir que cooperemos aqui nessa obra maravilhosa de Deus. Meus queridos irmãos, nós sabemos que o nosso Deus, o Deus único e verdadeiro, Ele é o Criador dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas que existem. Deus, Ele criou muitos lugares. A terra é um dos lugares que Deus criou, a terra que nós habitamos. Deus criou outros lugares, os céus, onde estão os seres celestiais. Deus criou também os planetas, os quais, por razões soberanas, até então, ao que parece, não há vida, lá, mas lugares que Deus criou. E eu quero falar sobre um lugar que Deus criou, um lugar sólido, um lugar que às vezes fica só no campo das nossas ideias, mas um lugar real, um lugar sobre o qual Jesus falou várias vezes, e ao longo dos anos parece que temos lembrado poucas vezes disso. Um lugar chamado inferno. O inferno é um lugar criado por Deus, é um lugar muitas vezes citado, e especialmente citado por Jesus Cristo. É certo que ninguém falou tanto sobre o inferno quanto o próprio Jesus Cristo. E é fundamental, meus irmãos, para a saúde da nossa fé, que a gente leve em consideração o resgate de Deus em nossas vidas, quanto a este que seria, não fora a graça de Deus, seria o nosso destino. E é o destino dos ímpios, daqueles que não têm uma aliança com Deus. E a grande boa nova, a razão pela qual a igreja celebra a Deus, pelo menos deve ser a razão mais nobre e encher o nosso coração de gratidão, é o fato de que nós estávamos caminhando para esse lugar. Nós estávamos, sem nenhuma dúvida, condenados a irmos para esse lugar. E Deus, em sua infinita graça e misericórdia, nos encontrou, nos resgatou, e ao invés de estarmos agora caminhando para esse lugar, nós estamos indo exatamente para o oposto deste lugar. Estamos indo para o céu de glória. Então, nós louvamos a Deus, porque nós não merecíamos esse favor, por isso que é graça, é um favor imerecido. E, queridos irmãos, imagine um criminoso que recebeu uma justa sentença de uma prisão perpétua num lugar horrível. Uma prisão onde ele jamais sairia dali.
ficaria padecendo para sempre. Mas o juiz resolveu pagar o preço do resgate desse criminoso, livrando ele dessa condenação justa. Levou ele para sua casa, imagine, e ao invés de estar lá na prisão, ele agora está na casa desse juiz que o trata como filho. E um dia você encontrasse esse condenado triste, e você falasse para ele: por que você está triste? Ah, é porque eu sei que eu devo muito ao juiz aí, ele me condenou porque realmente eu merecia, mas eu estou triste porque ele não me deu uma bicicleta. Estou muito triste com ele. Estou muito triste porque ele não realizou os meus sonhos. Eu acredito que você ficaria muito revoltado com esse homem e ia falar para ele: você é ingrato. Você estava condenado. Era para você estar na prisão agora e não iria sair de lá mais nunca. Você foi amado e resgatado. Você deveria ser grato. E por isso nós, como igreja, nós precisamos ter essa maturidade de saber que a maior bênção que recebemos é o fato de que um dia condenados, um dia debaixo de uma justa condenação, mas o juiz de toda a terra entregou o Filho para pagar o preço no seu lugar, e você agora é salvo em Cristo Jesus. Eu quero te dizer que o Evangelho não garante que os seus sonhos como homem e como mulher serão realizados. O Evangelho não garante que as suas expectativas para essa terra serão correspondidas. Não é garantia. Mas ainda que assim não aconteça, celebre a Deus por você ser salvo. Celebre a Deus pelo seu favor e sua vida, de ter te resgatado. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo capítulo 9, versículo de número 17. Deus bendito. Glória a Deus. Nós vamos, em parte, falando sobre algumas coisas dessa verdade bíblica, verdade de Deus. Nos diz assim o versículo 17 de Salmo capítulo 9. Nós vamos ler alguns outros versículos, meus irmãos. E nos diz assim, versículo 17: os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Outras traduções: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Meus irmãos, a princípio, quero falar-lhes, e tudo que é muito óbvio para a igreja que lê a Bíblia, falar que o inferno, como já dissemos aqui, é um lugar real, é um lugar sólido, é um lugar que foi criado por Deus, assim como a terra na qual habitamos foi criada por Deus. A Bíblia nos diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, que todas as coisas foram criadas por intermédio de Cristo. Colossenses 1, versículo 16 também nos fala que todas as coisas foram criadas por Ele, por meio dEle e para Ele. E quando falamos de todas as coisas, quando a palavra de Deus fala sobre todas as coisas, ela inclui
este lugar chamado inferno foi criado por Deus. É um lugar que a Bíblia nos dá algumas características sobre ele, mas nos dias atuais, muitas pessoas têm pensado que o inferno é apenas uma ideia cujo objetivo é dominar a mente das pessoas, gerar medo nas pessoas para que elas se tornem religiosas. É uma maneira, é uma ideia, é algo abstrato. Mas a Bíblia nos dá com muita simplicidade e clareza essa compreensão de que o inferno não é uma ideia, é um lugar. É um lugar. É um lugar, tanto quanto esse aqui que nós estamos, é um lugar. Lá é um lugar criado por Deus. E um lugar que nós veremos aqui, criado também, como todas as coisas, para a glória de Deus. O inferno também foi criado para a glória de Deus. Todas as coisas foram feitas para a glória de Deus, inclusive esse lugar chamado inferno. Meus irmãos, para que o inferno foi feito? Eu tenho pelo menos duas respostas bíblicas quanto ao objetivo de Deus ao fazer o inferno, ao criar o inferno. A palavra de Deus nos diz, sim, que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Mas também acabamos de ler no Salmo 9, versículo 17, que o inferno é o lugar onde serão lançados os ímpios, os perversos e todas as pessoas que se esquecem de Deus. Então, o inferno é um lugar cujo objetivo é a punição divina sobre Satanás e seus demônios e sobre os ímpios, sobre aqueles que se esquecem de Deus. Um outro motivo para a existência, para a criação do inferno, é o que falamos há pouco. O inferno foi criado para a glória de Deus. O inferno foi criado para magnificar a justiça de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 36, nos diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas, e glória, pois, a ele eternamente. Meus irmãos, o inferno magnifica e exalta a justiça de Deus. Quando Satanás e seus demônios, e quando os homens ímpios, aqueles que não amaram o Evangelho, forem lançados lá, a criação vai celebrar a justiça de Deus. Apocalipse 19 nos diz, como um exemplo, que podemos ver ali, que quando a meretriz, a grande meretriz, ela foi punida por Deus, capítulo 18 ainda, mas o capítulo 19 começa com uma grande multidão celebrando a Deus, por ele ter executado justiça. E permita-me ler capítulo 19 de Apocalipse, quando uma grande multidão celebra a justiça de Deus. João diz assim: depois dessas coisas, depois que Deus executou
a justiça punitiva sobre a Babilônia, a grande meretriz, depois que Deus efetuou o seu juízo, diz assim: depois destas coisas ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Meus irmãos, uma multidão celebra a Deus pela sua justiça. E repito, quando os ímpios, quando os homens que rejeitaram o Evangelho, quando Satanás e seus demônios forem lançados no inferno, saiba, Deus será celebrado pela sua justiça nesse dia. A justiça de Deus será exaltada neste dia. Deus, Ele é glorificado em todos os seus atributos. E quero dizer-lhes algo muito lógico. Quando alguém comete vamos tentar imaginar, quando um filho de alguém comete um delito, qualquer coisa errada que faça, e você conhece o pai daquela criança, e você tem aquele pai como um homem justo, um homem muito reto, um homem que é firme na justiça, e aí você vê que o filho dele aprontou alguma coisa errada, e você espera que aquele pai vai pegar muito firme, mas de repente tudo que o pai faz é passar a mão na cabeça daquele menino e falar: faça isso mais não, meu filho. Você vai para casa pensando: eu achei que fulano era uma pessoa mais firme, mais justa, mais rígida. Você não vai ficar pensando mal dele, mas o conceito de justiça que você tinha daquela pessoa diminuiu. Então, o inferno eterno, a punição de Deus sobre os ímpios, exalta a grandeza da justiça de Deus. Deus é tão santo e justo, tão contrário ao pecado, que o inferno, esse lugar de punição, é um lugar de sofrimento eterno, de punição eterna, compatível à eterna justiça de Deus. É exatamente por isso que o inferno não é um lugar provisório, como muitos querem ensinar hoje. Porque para o inferno ser um lugar provisório onde as pessoas iam passar um tempo lá, então a justiça de Deus tinha que ser limitada. Mas a justiça de Deus, ela é infinita. Por isso a punição do inferno é proporcional, é infinita. Meus irmãos, então o inferno, ele magnifica, a punição de Deus ali no inferno magnifica a sua justiça. Ele será celebrado por todos, por todas as miríades celestiais e por todos os santos, quando ele punir os ímpios ali no inferno. Uma outra verdade, amados, sobre este assunto, algo também muito óbvio, mas que precisamos combater, visto que tem surgido doutrinas procedentes do inferno e do coração de Satanás, contrárias a esta verdade, procedentes do coração de Satanás. A palavra de Deus nos diz que o sofrimento no inferno será eterno. E existem denominações que falam que como pode um Deus misericordioso, um Deus amoroso, deixar pessoas sofrendo no inferno
para sempre. E aí ensinam algumas que não é assim. As pessoas vão ser lançadas no inferno e vão pagar pelos seus crimes durante o tempo lá. Depois acontecerá o que eles chamam de aniquilação. Aí Deus aniquila a pessoa, ela não vai mais sofrer, não vai mais existir, acabou. Isso é coisa de Satanás. O que a Bíblia claramente nos ensina é que o inferno, o sofrimento no inferno será eterno, no sentido mais preciso da palavra. Mateus 25, 46, a palavra de Deus, meus irmãos, nos diz, falando sobre os que serão lançados lá, diz assim: e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Olha só, a palavra eterno é atribuída tanto aos que serão lançados no inferno, castigo eterno, quanto aos justos que terão para sempre vida com Deus, vida eterna. Se fosse para a gente crer que no inferno o tempo é limitado e não é eterno, então nós também poderíamos usar o mesmo termo e pensar que vamos passar só um tempo no céu. Mas a Bíblia está nos deixando muito claro que assim como os justos vão gozar da vida eterna, assim os ímpios sofrerão o castigo eterno. É o que a palavra de Deus nos ensina. Marcos capítulo 9 também faz uma referência muito forte quanto a isso, meus irmãos. Quando no versículo 47, a palavra de Deus nos diz, nos ensinamentos de Jesus. Marcos 9, 47. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançados no inferno. É o versículo 48. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. O inferno é eterno. Daniel, no capítulo 12, versículo 2, nos diz que naquele dia haverá aqueles que vão ressuscitar, claro, uns para a salvação, mas uns para a vergonha e desprezo eterno. Então nós não temos dúvida e nos pautamos nessas verdades, e principalmente no fato, como dissemos aqui, lógico, de que a punição divina é proporcional à sua justiça. Então o inferno é eterno, porque a justiça de Deus, ela é eterna. Meus irmãos, mas há um questionamento, eu já ouvi, e acredito que os irmãos já ouviram, e quem sabe até já questionou também: como pode esse Deus, conhecido pela sua bondade, pela sua misericórdia e pelo seu amor, lançar pessoas ali no inferno? Mas, como o pecado é um mal infinito, o pecado é um mal infinito, porque é cometido contra um Deus de justiça infinita. Então, para um mal infinito, não pode existir uma punição finita. E é justamente
grave contra um Deus de amor infinito, de misericórdia infinita. O ser humano transgredir contra esse Deus de bondade plena, de bondade imensurável. Essa transgressão contra esse Deus não pode exigir menos do que o inferno. Não pode exigir menos do que o inferno. Meus queridos irmãos, agora há algo muito interessante que eu quero que você preste atenção. Deus escolheu 2 lugares para manifestar a sua justiça punitiva e eterna sobre o pecador. 2 lugares. Um lugar se chama o inferno. Um outro lugar se chama a cruz de Cristo. Deus, um dia, há 2000 e alguns anos, Deus derramou a sua justiça punitiva sobre o seu filho naquela cruz. Aquele sofrimento de Jesus Cristo, imagine que foi proporcional a uma eternidade no inferno. Foi proporcional. Porque foi muito mais do que a coroa de espinhos. Foi muito mais do que os cravos em suas mãos. Foi muito mais do que os açoites. Havia uma justiça divina que os olhos humanos não podiam ver, sendo derramada sobre aquele homem, Jesus Cristo. Meus irmãos, e é exatamente por isso que Jesus havia horas antes suado gotas de sangue. Não porque ele era pecador, mas ele, naquele momento, levou o pecado do seu povo. Naquele momento, a Bíblia fala que ele se fez pecado. O nosso pecado estava sobre ele. E então ele recebeu uma punição proporcional a uma eternidade no inferno. Então, eu acredito, alguns dizem que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, né? Eu não sei se isso é verdade, mas uma coisa eu sei: a ira de Deus, a justiça punitiva de Deus não cairá 2 vezes sobre a cruz de Cristo. Por isso, aqueles que querem escapar do inferno têm que correr para a cruz de Cristo. Tem que correr para a cruz de Cristo. É o único lugar onde já está resolvido com Deus. Porque já caiu uma vez lá. Lá já está pago. Lá já está resolvido. Mas enquanto o homem resiste a essa verdade, ele está caminhando sem erro para o inferno, para receber a justiça punitiva de Deus. Meus irmãos, uma outra afirmação a respeito é que quem lança no inferno, a palavra de Deus nos diz que é o próprio Deus que lança o ímpio nesse lugar, no inferno. Lemos Salmos 9:17, mas Lucas capítulo 12, versículo 4 e 5, vai nos trazer mais firmeza nessa verdade. Pois nos diz assim: digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer.
Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse temei. A esse deveis temer. Deus lança o ímpio no inferno. Já foi dito que o inferno é um lugar onde Deus é tão amoroso que o inferno é um lugar que Deus deixou para quem não quis Ele. Não quis Deus, então Deus preparou um lugar chamado inferno. Como se Deus estivesse respeitando aqueles que o rejeitam. Mas a verdade que a Bíblia nos mostra é que Deus lançará o ímpio no inferno, e que o inferno é lugar de justiça punitiva e eterna de Deus. E à medida que a gente observa essas verdades, nosso coração, você que é um cristão, nosso coração, ele deve se encher de gratidão a Deus por nos ter resgatado, por nos ter tirado, pois caminhávamos a passos largos para esse lugar. Quantos agora estão aí, nem imaginam que estão indo para lá? Estão levando suas vidas, fazendo seus projetos, pensam serem donos dos seus próprios narizes. Mas são tão insensatos que não sabem que estão indo inevitavelmente, se depender deles mesmos, para esse lugar. Estão indo para o inferno. E somente o Evangelho de Cristo pode mudar o curso dessas pessoas. Somente o Evangelho de Cristo pode mostrar para o mundo que há um lugar onde ele pode receber o perdão, a absolvição dessa pena eterna. E esse lugar, como já dissemos, é na cruz de Cristo. Meus irmãos, celebre a Deus pela sua salvação. Celebre a Deus, porque você não merecia. Não havia nada em você, não havia nada em mim que pudesse constranger Deus a nos tirar desse lugar para o qual estávamos indo. Foi pura e simplesmente a sua graça maravilhosa, o seu amor infinito que nos livrou, que nos salvou. E eu imagino, pensando nisso, imagino como que Deus olha para nós quando não conseguimos servir a Deus porque faltou alguma coisinha em casa. Quando não conseguimos ser grato a Deus porque Ele não realizou o meu sonho. Quando eu preciso de um motivo a mais para ser grato a Deus. Que tristeza. Que visão imatura. Mas que não seja essa a visão dessa igreja. Em nome de Jesus. Vamos ver algumas afirmações que a Bíblia nos fala também, mais algumas características sobre o inferno. A Bíblia nos diz em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, nos diz que o inferno é lugar de castigo e separação da face de Deus. Lugar de castigo e separação da face de Deus. Olha, diz assim, falando sobre aqueles que vão.
para este lugar, para o inferno. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor, separados da face do Senhor e da glória do seu poder. Que tragédia! Quando a Bíblia fala separados da face do Senhor, o inferno é um lugar onde jamais as pessoas terão acesso à face de Deus. As pessoas ali não poderão ter esperança de encontrar Deus em meio àquele sofrimento indizível, porque ali cabalmente ela está separada da face do Senhor. Eu sei que quando passamos por aflições aqui, e muitas vezes até aquele que não tem uma aliança com Deus, na hora de um aperto, ele fala: Deus me ajuda, porque ele tem esperança de que Deus vai socorrê-lo. E Deus muitas vezes usa de misericórdia e atende. Mas a palavra de Deus está nos dizendo aqui que nesse lugar as pessoas estarão eternamente separadas da face de Deus. Deus jamais poderá ser encontrado por ninguém naquele lugar. Essa é a verdade. Uma outra coisa que a palavra de Deus nos fala sobre esse lugar é que lá é lugar de pranto e ranger de dentes. Mateus 13, 42 e outros versículos dos evangelhos pode ser encontrada também essa verdade. Mateus 13, 42 nos diz dessa maneira sobre as pessoas que vão ser lançadas lá: e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro, quer dizer pranto e ranger de dentes. Meu irmão, procure imaginar o lugar onde as pessoas estão eternamente em pranto. Você já viu uma pessoa em pranto? Você já foi num velório onde uma pessoa perdeu alguém muito querido, muito querido? Você viu o pranto, você viu o desespero. Passou-se um tempo, aquela pessoa ainda abatida, mas as lágrimas já não estavam mais descendo. Mas o inferno é um lugar de eterno pranto, eterno desespero, ao ponto de ranger os dentes de tanto sofrimento. É o que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus também nos diz em 2 Pedro 2,17, poderíamos ler também um outro versículo, mas lá nos diz que o inferno é um lugar de escuridão e trevas. 2 Pedro 2,17 nos fala essa verdade. Falando sobre pessoas que serão lançadas lá, nos diz assim: esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão, a escuridão das trevas. É um lugar de sofrimento, é um lugar de pranto, e é um lugar de solidão, porque lá é escuro. Uma escuridão superior àquela lá do Egito, quando Deus enviou ali trevas, de maneira que a Bíblia fala que era palpável aquelas trevas. Agora imagine o inferno. Imagine o inferno. Não há nenhum feixe de luz. Não há nenhum lugar para o qual tente enxergar que se possa ver algo que lhe traga algum conforto. Pranto, choro,
ranger de dentes e escuridão. A palavra de Deus nos diz isso. A Bíblia nos diz também que é um lugar de vergonha e desprezo eterno. Lá em Daniel capítulo 12, nos fala sobre isso. Daniel 12, versículo 2, nos diz assim, meus irmãos: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e horror eterno. Vergonha e desprezo eterno. Um lugar de vergonha eterna. Porque as pessoas ali estarão totalmente despidas, não só do seu físico, mas todas as suas misérias, todas as suas imperfeições, tudo aquilo que é feio, dentro e fora, vai estar exposto. Durante quanto tempo? Eternamente. Lugar de vergonha. Vergonha que não passa. Muitas pessoas têm vergonha de servir a Deus. Muitas pessoas têm vergonha de vir para a igreja, de acompanhar a esposa no culto, de seguir o pai que é crente. Tem vergonha. Tem vergonha de falar de Jesus. Mas ela não sabe que um dia, se ela não se converter, aí ela vai conhecer o que é vergonha. Vergonha e desprezo eterno. Eternamente. É por isso que, como o apóstolo Paulo falou, nós também declaramos aqui que nós não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvado seja Deus. Amados irmãos, e a Bíblia, ela também nos dá algumas informações, algumas classes de pessoas que serão lançadas lá. Claro que todos que rejeitam o Evangelho, todos que rejeitam a Cristo, continuam as suas vidas como se Cristo pudesse deixá-lo para Deus. Todos esses vão para o inferno. Mas olha o que diz Apocalipse 21, versículo 8. 21, versículo 8. Esses citados aqui no versículo 8, aqui não termina a classe de pessoas, é apenas a descrição de algumas das classes de pessoas que vão para aquele lugar, que vão para o inferno. Quanto, porém, aos covardes ou tímidos, né? Tem vergonha de Deus, nega a Deus, covarde. Aos incrédulos, ouve o Evangelho, não acredita, continua na mesma vida, incrédulo. Aos abomináveis, faz coisas absurdas e não se preocupa nem um pouco com a gravidade do que está fazendo. Aos assassinos, tanto os que matam fisicamente, quanto aqueles que, como 1 João diz, odeiam ao irmão. A Bíblia fala que são assassinos. Os impuros, cheios de malícia na cabeça, falam uma coisa com segundas intenções. Maldade. Os feiticeiros, os idólatras, se
ou aqueles que amam os ídolos deste mundo. Conheço jovens que idolatram certos cantores do mundo, né? Pessoas que dormem dias em lugar porque sabem que ali vai ter um show de fulano de tal, mas não quer passar uma hora na igreja. Idólatra. E aos mentirosos, não tem dificuldade, deveria ter, não tem dificuldade de falar uma coisa sabendo que é mentira. O que a Bíblia vai dizer? A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, meus irmãos, é algo muito sério o fato de que o amor de Deus se manifestou em Cristo para nos trazer livramento, nos trazer salvação deste lugar. E é também algo que deve nos impulsionar a levar mais a sério a nossa vida com Deus. Porque quando, por exemplo, aqui dá essa lista dessas classes que vão para aquele lugar, não suponha que na igreja não exista, porque infelizmente tem mentirosos na igreja. É que muitas vezes o inimigo ensina a arte de mentir de maneira tão cuidadosa que nem parece que é mentira. Quando você aumenta uma coisa, você mentiu, porque não foi daquele jeito. Aconteceu uma coisa e você dramatiza aquilo, não aconteceu daquela forma. É mentira. E o que não é verdade é mentira. Não é verdade, é mentira. E, queridos irmãos, e todos quantos nos acompanham na live, saibam, digo primeiro a vocês que estão aqui essa noite, que tem uma aliança com Deus. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Infelizmente a nossa mente se torna tão natural, tão secular, que a gente perde a noção do que o escritor aos Hebreus chama de grande salvação. Grande salvação. É uma grande salvação. Porque, como disse o céu, que é um lugar de alegria, Salmo 16, 11, lugar de deleite, de delícias, na presença de Deus. O céu é exatamente o oposto do inferno. Lugar de sofrimento horrível, indizível, imensurável. E você, se tinha uma coisa que eu e você merecíamos, era ir para lá. Pode ter certeza disso. Se tinha uma coisa, não, mas é que eu não era uma pessoa boa, assim, tão má, por exemplo. Eu acho que se colocasse na balança, irmão Pedro, se colocasse na balança, eu acho que eu ia pender para o lado da salvação. Deus ia me salvar, porque não. Romanos deixa muito claro isso. Se você observar primeiro, segundo e terceiro capítulo de Romanos, Paulo começa e conclui aqueles 3 capítulos, deixando uma coisa muito clara: que todos os homens quebraram a lei de Deus e merecem o inferno. Ele fala no capítulo 1, de maneira generalizada,
Ele fala no capítulo 2 sobre os judeus que, tendo a lei escrita, pecaram também, quebraram a lei. Aí fica aquela questão, mas e quem não tinha lei? Aí Paulo fala, mas tinha a consciência, pecou também. Aí Paulo conclui o capítulo 3 dizendo, todos pecaram. Todos falharam. Todos merecem o inferno. Mas aí no mesmo capítulo 3 ele fala para a igreja, mas se manifestou a graça de Deus. A misericórdia de Deus na nossa vida. E nós celebramos a Deus por isso. Mas quando aqueles que não têm essa aliança com Cristo, quantos que nos assistem, ou havendo alguém aqui que não tem essa aliança com Cristo, com Deus por meio de Cristo, ou que precisa hoje mesmo renovar, consertar, como já está muito claro aqui, só em Cristo, só estando em comunhão com Cristo, só pela justiça que não é nossa, é de Cristo, é que podemos nos alegrar do fato de que não vamos para aquele lugar, de que vamos estar com Deus. Mas se caso tem alguém que resiste a Cristo, se tem alguém que decide, não, eu vou continuar nessa prática, eu vou continuar na minha vida, eu sei o que eu estou fazendo, essa pessoa, ela está indo para um destino inevitável. Ela vai chegar lá, no inferno. Não é uma probabilidade, não. Você que não tem Jesus, deixa eu ser bem claro, você que não é crente em Jesus Cristo, você que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você está indo para o inferno. Você está indo para o inferno. Você que, embora esteja na igreja, seja aqui ou em outra, mas não leva Deus a sério, é crente domingo e segunda não, é crente quando está no meio dos crentes e ímpio quando está no meio dos ímpios, você vai para o inferno. Você está indo para o inferno. Sua chegada lá é muito mais certa do que a sua chegada na sua casa quando esse culto acabar. Mas ainda estamos aqui e ainda há a graça de Deus, ainda há a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, convido aqueles que não têm aliança com Cristo, faça isso hoje. Coríntios capítulo 6, se não me engano, 2 Coríntios. Hoje, agora, é o tempo aceitável, é o tempo da salvação. Hebreus 3, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o coração. E quanto a nós, igreja, que tenhamos a maturidade de celebrar a Deus pela grande salvação que Ele nos concedeu. Não seja menino de ficar triste porque aquela coisinha não aconteceu, porque as suas expectativas não foram correspondidas. Deus é Deus. Ele não é o seu mordomo que vive ao seu dispor para realizar os seus sonhos humanos. Não suponha isso. Deus não garantiu que vai te dar nada do que você quer, se aquilo que você quer está fora da vontade dele. Não, Deus nunca se comprometeu a isso.
Agora é claro, a Bíblia diz que se a palavra de Deus estiver dentro de você, aí o que você pedir, o Senhor vai fazer. Porque você vai pedir aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Você vai estar em harmonia com Deus. Capítulo 37, Salmos 37. Deleita-te no Senhor. Se satisfaça no Senhor. Se alegre no Senhor. Deleite-se nele. E ele concederá o desejo do seu coração. Porque quando há o deleite em Deus, o que o homem deseja é exatamente aquilo que está no coração de Deus. Mas quando aos nossos desejos humanos, carnais, Deus não se comprometeu com eles. É errado pedir? Claro que não. Nós temos um Deus que é bom. Que é bom. Deus é bom. Deus é bom. Mas olha, se não acontecer, não perca a gratidão, porque Ele te livrou do inferno. Celebre a Deus, glorifique a Deus, seja grato a Deus por tão grande salvação, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero mais um versículo, capítulo 18 de Mateus. Louvado seja o nome do Senhor. Que isso aqui fique bem gravado em nossos corações. Mateus 18, versículos 8 e 9. Fique no nosso coração. Fique no coração da criança que está aqui. Fique no coração do jovem, do varão, da varoa, do ancião. Esse conselho de Deus. Portanto, é o Mateus 18, 8 e 9. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor entrar na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois, seres lançados no inferno de fogo. Quer dizer, se alguma coisa em você tem te levado a tropeçar, a falhar com Deus, se alguma coisa em você acredita que você precisa satisfazer essa vontade, corte isso da sua mente, do seu coração imediatamente, porque é melhor que você não satisfaça esse desejo do que satisfazer e ser lançado no inferno. Diga não para o seu coração ímpio, enganoso. E escolha se deleitar na salvação de Deus, em nome de Jesus. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu vindo aqui a minha pregação e eu estava lendo um artigo em que um professor de uma universidade americana, ele quis escrever algo sobre o inferno. E ele ia discursar, se eu não me engano, na maior universidade do mundo, Harvard, pelo menos uma das mais conceituadas. E aí ele procurou, no meio dos crentes, informações sobre o inferno, livros, artigos. E aí ele percebeu que os crentes não estavam mais escrevendo sobre isso. E aí ele pensou, se nem os crentes acreditam nisso, então não deve ser uma coisa muito séria. Mas isso é real. O inferno é real. Multidões e multidões estão indo para lá nesse exato momento.
mas graças a Deus que muitos estão sendo livrados pela graça de Cristo Jesus. Deus abençoe a todos. Já convido o nosso pastor Luiz em nome de Jesus.